Olá pessoal, mais uma aula de língua portuguesa. Hoje estaremos falando sobre o romance e também sobre os textos de ficção científica. Então, primeiramente, o que é ficção científica? Bom, ficção científica é um gênero ficcional, ou seja, ele trata não propriamente com a realidade, ele pode se basear na realidade, mas ele trabalha em questões ficcionais, com o imaginário, certo? Claro que esse imaginário pode se basear no real, mas ele a princípio ele é um filme que vai é um gênero, aliás, né, filmes, de livros, que ele vai trabalhar basicamente com ficções, certo? Então é aquilo que é não real, pode até partir do real, mas ele é não real, tá? Desenvolvido no século XX e se refere às narrativas que incluem componentes científicos como essenciais ao andamento da trama. Esse gênero consiste, a priori, né, de início, de uma elaboração de fatos e princípios científicos em forma de narrativa. Então ele vai contar como se fosse uma narração de questões científicas, na questão de ficção científica, porque ele se baseia em ciência, né? Mas também pode abordar temas fantásticos, claro, porque a ciência, como ela trabalha com o imaginário, ela tem que invadir algumas áreas para poder trabalhar dentro daquilo como se já fosse ciência, né? Que inclusive contradigam tais fatos e princípios. Entretanto, nas duas situações deve haver algum nível de plausibilidade, quer dizer, plausível, a gente consegue compreender aquilo, né, dá para entender realmente, e verossimilhança, que foi o que eu falei, que pode se basear, demonstrando a realidade. Suas raízes na história da literatura remontam ao início do século XIX, com a novela gótica Frankenstein, que todo mundo conhece, tanto o livro, o filme, tudo, né? Da autora inglesa Mary Shelley, muito conhecida. O terror psicológico Robert Louis Stevenson, que é o médico e o monstro, que de dia ele era um médico muito bonzinho e à noite ele se transformava num monstro que ninguém o conhecia, baseado na bondade que ele tinha durante o dia, né? Os romances de Júlio Verne, Viagem ao Centro da Terra é um deles, mas tem tantos outros, né? Baseadas nas invenções científicas, e as novelas de crítica social do H. G. Wells, que, por exemplo, tem o filme A Guerra dos Mundos. A popularização massificada da ficção científica teve início a partir de 1926, quando Hugo Gernsback fundou a Amazing Stories Magazine, dedicada exclusivamente à história do gênero. Então ele começou no século XIX, né? Mas ela vai começar a popularização, assim, para as pessoas terem acesso, a partir de 1926 com o Gernsback. Maiores referências da ficção científica. Entre os maiores expoentes do gênero, destacam-se autores como os russos Ayn Rand, né, com o livro A Nascente, essa obra é muito conhecida, e o Isaac Asimov também, com uma outra obra muito conhecida, que é O Robô, inclusive tem o livro, o filme já, né? Os britânicos Arthur C. Clarke, que fez Encontro com Rama, J. G. Ballard, que fez o Crash, e os norte-americanos Ray Bradbury, que tem o Fahrenheit 451, que é aquele bombeiro que ao invés de apagar incêndios, ele ateia incêndios, ele trabalha com esse tipo de ficção. E Philip K. Dick, que fez o Android Sonho com Ovelhas Elétricas, né? Isso aqui popularizaram, né? Eles trouxeram muito conhecimento ao mundo, o povo ficou interessado. Sabia que aquilo não era real, aquilo era uma ficção, mas ficavam pensando num mundo que fosse daquela forma. Então é essa a intenção da ficção científica, né? O enfoque destes autores inclui predições, quer dizer, eles estão prevendo algo como se aquilo fosse acontecer, antes de acontecer eles já estão prevendo, né? Muitas vezes em tom de distopia. Bom, distopia, é claro, você tenta fugir da realidade, se pôr num lugar como se aquilo já estivesse acontecendo, quando na verdade não está, e você vai chamar isso de distopia, né? De sociedades futuras na Terra, além de análise das consequências da viagem interestelar e a exploração de formas de vida inteligentes fora da Terra e suas sociedades em outros planetas e galáxias. Então ele vai explorar muito isso imaginário. Pode-se classificar a ficção científica como um subgênero dos romances de aventura, mistério, drama e horror. Ele é um subgênero, né? Dentro do romance ele está lá dentro. A diferença essencial é que a diferença dos demais gêneros tenta convencer o leitor de que as situações apresentadas podem não ser possíveis no contexto atual, mas são verossímeis
que é isso? Baseado em explicações científicas ficcionalizadas. Então, ele fala assim, não, isso aqui pode não ser real agora, mas isso aqui pode ser verdade um dia, né? Isso pode ser verdade em uma outra circunstância, pode ser verdade em um outro cenário. Então eles vão trabalhar com esse imaginário. E a gente tem que entrar na viagem da cabeça do autor, né? Nesse aspecto difere da ficção fantástica, na qual a preocupação de afirmar a viabilidade real de seus acontecimentos não ocorre, como podemos observar nas obras de Kafka, Borges e Garcia Marques. Essas obras aqui, por exemplo, Metamorfose do Kafka, né? Eles simplesmente colocam ali e eles não estão preocupados se a pessoa vai entender que aquilo é viável realmente, que pode acontecer. Não, ele coloca ali algo da ideia dele, né? E aí ele simplesmente só quer demonstrar a imaginação, certo? Então você não pode, às vezes, classificar como científico, porque não tem nada de científico ali. É simplesmente fantástico. Eu fico impressionado, claro, como esse cara imaginou um negócio desse, mas na verdade ele não é científico, ele é uma coisa mais fora do comum. É isso que é chamado ficção fantástica. Característica do romance, nós falamos em outro vídeo, mas vamos ressaltar. Romance é uma narrativa literária organizada em uma sequência de fatos interligados e que acontecem em determinado tempo. Alguns desses textos não são construídos em uma relação temporal lógica. Eu vou repetir aqui, tá, pessoal? Desculpa. Mas é possível reconstruir a temporalidade. O romance consegue abraçar diversos outros gêneros em sua estrutura. Isso porque é uma narrativa longa e criada com diversos textos. Em um romance é possível contar histórias reais ou imaginárias, ou até as duas juntas. Tem alguns autores que conseguem fazer isso. A obra considerada iniciadora do romantismo moderno é o livro de Miguel de Cervantes, conhecidíssimo, Dom Quixote de La Mancha, né, escrito em 1600. Né, esse é um clássico espanhol, mas também invadiu o mundo. Né. O romance de cavalaria conta as aventuras de Dom Quixote e seu companheiro Sancho Panza. Ele ficava ali lutando com os chamados moinhos de vento, aquela coisa toda, mas ele é um romance muito que invadiu e invadiu mesmo o imaginário popular. A estrutura do romance, né? Tem narrador, claro, pessoa que conta a história e que pode ser um personagem, narrador em primeira pessoa ou apenas um observador. Primeira pessoa se participa, observador se não participa e só observa e conta. Tá? Então o narrador vai acontecer dessa forma. E quando eu falo do romance, também é a questão da ficção científica, como você viu, ele é um subtópico, né? Um subgênero do romance. Os personagens, né, que tem sempre nas histórias, que são as pessoas envolvidas na história, suas características físicas e psicológicas são apresentadas para que o leitor tenha uma ideia dos personagens, então demonstra como ele é por fora, mas também por dentro. Então tem físicas e psicológicas características. O protagonista é o personagem principal em um romance, e geralmente eles têm um chamado antagonista, que é o que se opõe ao protagonista, e tem também os secundários que participam com menos relevância na história. Né? O enredo, né, que é a sequência de fatos que serão contados na história, então aquela coisa que você vai vendo ali, é o enredo que vai construindo para que seja apresentado ao público e compreenda a história. O enredo desenvolve a trama e é construído para que um tema central seja atingido. O tempo é quando os fatos aconteceram, e neste caso pode ser cronológico, quando ele vai seguindo uma linha lógica, né, de acontecimentos, do mais antigo até chegar ao mais recente, ou um zigue-zague, mas que você consiga entender, às vezes uma memória, depois ele volta para o presente, ou ele vai para o futuro, volta para o presente, mas você consegue entender. E tem um chamado psicológico, que é aquele que você tem que entrar na mente do autor ou do personagem que ele coloca ali para poder entender. E aí às vezes você não consegue entender muito bem a linha traçada de tempo. Mas por quê? Porque ele é simplesmente psicológico, tá? No primeiro caso, existe uma data e momento demarcado, foi o que eu falei. E no segundo, a subjetividade dos personagens é que marca o tempo dos acontecimentos. Conforme eu falei, subjetividade porque é próprio apenas da pessoa que está falando. Então ela está te chamando para poder entrar na cabeça dela para ver se você entende o que se passa na mente dela. Por isso é chamado psicológico. Né? Então ele não tem um tempo ali que você, olhando, observando, fala, já entendi, já sei qual é o tempo. Não, você tem que entrar na cabeça dele para fazer aquela viagem dentro da imaginação do personagem ou do autor, e aí sim você consegue compreender o que está se passando. Bom, nós temos algumas obras famosas, né? Coloquei aqui. Você tem aqui o 2012, eu coloquei aqui o Elysium, o Nova Era, o Exterminador, Matrix.
Tudo aqui são ficção científica, tá? O Divergente, que inclusive é livro também, veio do livro, né? O Jurassic Park, depois virou Jurassic World, o MIB, né? O Men in Black, o Homem de Preto, né? Star Wars, que tanto tempo já passa, né? Os Vingadores, que agora é o Ultimato, foi o mais recente. Máquina do Tempo, Eu, Robô, conforme eu falei, né? Virou filme. E nós temos tantos outros filmes que são baseados em ficção científica, que realmente, a origem, né? Nós temos muitos outros que viraram realmente sucesso, né? Nas telas. E aí o que acontece? Eles começam nos livros e baseados nos livros eles vão para os cinemas. Isso é muito comum na ficção científica. Então às vezes você conhece mais ficção científica como gênero de cinema do que propriamente como gênero textual. Isso é normal. Mas os livros, eles basicamente começam a demonstrar a ficção científica, a partir delas fica fazendo muito sucesso, ela vai então para as telas. Então todos isso aqui que vocês vão vendo, a maioria delas foram baseadas em livros, alguns não, né? Mas outros foram baseados muito na questão dos livros. Temos também exemplos de textos de ficção científica, que lá que nós vimos aqui são os filmes, né, que eu falei, e esse aqui são os próprios livros mesmo, que fizeram muito sucesso. Por exemplo, A Guerra dos Tronos, né, muito conhecido, série, né, que todos aí já conhecem, do J.R.R. Martin, que ficou muito conhecido, Crônicas de Gelo e Fogo, e aí por aí vai, você vai ver ali histórias fantásticas, às vezes é um pouco pesado para alguns que não têm a idade adequada, mas ele é uma história que ganhou muito sucesso, né? Eu Sou o Número 4, 1984, que é uma ficção maravilhosa. O George Orwell, ele faz uma viagem no tempo. Ele escreve esse livro ali na década de 40, entrando nos 50, e ele vai trazer uma história muito parecida com o que passamos hoje, né? De sermos observados, do Estado tomar conta de tudo. E ele vai trabalhar com uma realidade tão grande que as pessoas leem esse livro hoje como se fala, ficam abismados como é que ele tinha uma imaginação tão à frente, né? Do pensamento tão à frente. O Isaac Asimov fez o Eu, Robô, tem o Fundação, também muito conhecido o livro dele, tá? O Douglas Adams, que fez o Guia do Mochileiro das Galáxias, que é um clássico também, que virou filme também, mas o livro o pessoal considera que é muito, não tem nem comparação, muito melhor que o filme. O Aldous Huxley, que fez o Admirável Mundo Novo, também uma ficção que coloca ali um mundo projetado, né? Fahrenheit 451, que eu falei, do bombeiro, né? Que trabalha no sentido contrário que nós vemos hoje, que em vez de apagar incêndios ele acende. E o 2001, Odisseia no Espaço, do Arthur Clarke, que também virou um sucesso. Então, eles são umas narrativas muito interessantes, tá? A ficção científica, e ela enquadrada dentro do romance vai fazer muito sucesso. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui. Até a próxima. Valeu!